A irregularidade das chuvas e o calor forte podem levar Mato Grosso à maior quebra da safra de soja da história. A estimativa é do Itaú BBA, que projeta a queda de 20% na produtividade das lavouras em relação ao potencial. Nós vamos agora até Cuiabá falar com o Patrone. Patrone, essa previsão ela é semelhante ao que foi divulgado aí na semana passada pela AproSoja e mostra o verdadeiro impacto, né? Nessa semana, perdão, mostra o verdadeiro impacto, né, do efeito negativo do clima na produtividade. Agora o Arthur estava saindo, antes da gente falar aqui no intervalo, ele falou, Priscila, a gente viu as estimativas no início da primavera, né, lá para setembro, de que teria essa chance mesmo. E agora, esses são os dados. Bem-vindo. Pois é, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na segunda-feira a gente trouxe, né, um pouco dessa materialização, né, desses efeitos em números com os relatos de produtores conforme eles colhiam as lavouras, começam a colher as lavouras, né? E agora o relatório, como você disse, do Itaú BBA, ele traz justamente um número muito semelhante ao que a AproSoja nesta semana também colocou, né? A AproSoja falou uma quebra em torno de 20% também com base numa pesquisa feita a campo que ouviu cerca de 600 produtores, né, durante essas últimas semanas e abrangendo uma área, esses produtores, em torno de 862 mil hectares, cerca de 7% da área total de soja plantada aqui em Mato Grosso. Segundo a análise da AproSoja, a produtividade desses agricultores, a produtividade média, deve cair de 62,30 sacas para cerca de 49,6 sacas por hectare, né, o que corresponde, então, a esses 20%, a AproSoja projetando uma safra ao redor de 36 milhões de toneladas aqui em Mato Grosso, cerca de 9 milhões a menos do que o que foi colhido no ano passado. O número do Itaú BBA fala justamente em quebra de 20%, com uma produção também abaixo de 40 milhões de toneladas, e coloca como a quebra mais histórica aqui de Mato Grosso, né, a principal quebra, justamente porque, segundo o histórico da Conab apontado pelo relatório do Itaú, a maior quebra tinha sido na ordem de 11% lá na safra 89-90, né? Ou seja, é uma situação histórica realmente que acontece e, claro, muito triste, né? Muito preocupante com todos os desafios que os produtores já enfrentam no campo, custos elevados, né? Replantio nessa safra, a gente tem aí então essa possibilidade de fato de termos uma quebra acentuadíssima aqui em Mato Grosso. E aí, Priscila, diante disso tudo, a gente começa a ver relatos agora, né, de decretos de situação de emergência em alguns municípios. Pelo menos 6 aqui em Mato Grosso já decretaram situação de emergência ao longo dessa semana. Entre eles, Diamantino, tá? Vou listar aqui alguns desses municípios: Chapada dos Guimarães, Araputanga, Porto Alegre do Norte, Tabaporã, Canarana e Diamantino. Diamantino é um dos maiores produtores de soja daqui de Mato Grosso, né? Está na lista daqueles 10 maiores municípios que produzem soja em todo o país. Nesse ano, são 420 mil hectares as lavouras de soja ocupam, e a estimativa por lá, Priscila, segundo o Sindicato Rural, o presidente do Sindicato Rural falou com o Pedro Silvestre, nosso repórter, é de uma quebra em torno de 50% do que era previsto colher do potencial produtivo das lavouras. O Pedro conversou com Altemar Crolin, que é agricultor, claro, e presidente do Sindicato Rural, conversou hoje pela manhã com ele e a gente vai ver o que o Altemar fala sobre essa situação lá em Diamantino, que é o reflexo de outras regiões, é o retrato também de outras regiões aqui do estado. Olha só. É realmente um ano desafiador. O El Niño já levou da produção de Diamantino em torno de 50%, já foi. Né? É muito preocupante a gente ver o estado das lavouras. Até esta semana estivemos reunidos com a Câmara Municipal, os agricultores. Pedimos para o prefeito que ele decretasse o estado de emergência e ele, sensibilizado com a situação do município, decretou o estado de emergência. Então isso vem facilitar o produtor mais para frente, num alongamento das parcelas vindouras aí, né? Para renegociar, porque está ficando difícil para o produtor. E até em futuras questões jurídicas aí em relação à produção da safra, né? Os contratos, né? Isso mesmo, a gente já está se antecipando a esse problema, né? Ontem ainda eu passei para os associados do Sindicato de Diamantino que levam na propriedade o seu agrônomo, façam um laudo do que está acontecendo, recolham um ART, para você estar embasado, você estar documentado, aí mais junto com o decreto emergencial,
você pode sentar e discutir uma repactuação de contas, de parcela, de contratos, né? Então, isso tudo pode ajudar mais para Priscila, frente. além de ter que decretar uma situação de emergência, né, o município de Tangará da Serra, né, o Sindicato Rural de Tangará da Serra já anunciou que vai cancelar, né, que está cancelada a Exposerra, a exposição agropecuária tradicional lá do município. A versão agora, melhor, a versão não, a edição de 2024 foi cancelada justamente por conta dessa situação, né? O sindicato coloca que os produtores estão sofrendo perdas irreparáveis no campo, numa safra com custos maiores, custos com replantio e também redução da área de segunda safra, né? Então são os efeitos que vão se somando a toda essa situação, todo esse cenário que a gente tem registrado. E o governador Mauro Mendes, né, atendendo a um pedido da nossa repórter do site do Canal Rural Mato Grosso, a Viviane Petroli, gravou um vídeo falando justamente sobre como o governo tem olhado todo esse cenário aqui em Mato Grosso. Vamos ouvi-lo. Nesse momento, estamos em um estado de alerta, de apreensão, em função do regime de chuvas que tem se alterado muito no estado de Mato Grosso. Existe uma expectativa ainda não confirmada que nós podemos ter uma quebra na safra em torno de 20%. Estamos torcendo muito, rezando também, para que as chuvas se restabeleçam nos próximos dias, semana, num ritmo que possa não comprometer ainda mais a safra de soja e também a safra de milho e algodão. Nós estamos acompanhando de perto, através dos nossos órgãos de controle, para compreender melhor e poder eventualmente tomar medidas para cooperar com uma solução para milhares de produtores que poderão ser atingidos. Então, Priscila, nos últimos dias, né, nos eventos que o governador tem participado, nas coletivas de imprensa, ele tem falado, por várias vezes ele falou, né, tá falando da preocupação com o ano que vem, com as finanças, né, que vai ser um momento de apertar os cintos, justamente porque o agro, né, que é um dos setores mais importantes da economia do país, e aqui em Mato Grosso, evidentemente, tem esse peso gigantesco, né, com a situação das lavouras agora e todo o desenrolar que isso vai causar, né, realmente o Estado já começa a ficar com o sinal de alerta aceso com relação à economia do Estado por conta da quebra de safra. Volto contigo aí, Priscila.